vou fazer aqui rapidinho. Vou fazer aqui bem rapidinho. Fazer aqui. Então, ó, vamos colocar aqui π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Pronto. Então, vamos colocar aqui em cima no limite máximo aqui para ficar fácil. Vou colocar aqui sendo 1 e aqui sendo menos 1, só para a gente brincar lá com trigonometria, tá bom? Então, eu vou passar uma linha só de referência. Fazer devagarzinho pra gente não bananar tudo aqui, ó. Temos uma linha de referência. Vou fazer aqui, ó. Beleza. Então, ó, pensa o seguinte. Nós temos que, no caso do seno, então, o seno ele vale 0 quando o θ é 0. Então, aqui vai ser um eixo, tá bom? Em θ. Um eixo em θ. A gente sabe que o seno vale 0 em θ e vale 1 em π sobre 2. Então, eu vou fazer uma linha de referência aqui pra gente. Tá certo? E ele vale 0 novamente em π, não é isso? E vale menos 1 em 3π sobre 2. E vale 0 em 2π novamente. Tranquilo? Então, ó, a nossa função seno, ela faz um comportamento assim, né? Tranquilo? A função cosseno, ela começa em 1, tá certo? Enquanto o θ é 0, o cosseno vale 1, não é isso? Tá bom? Então aqui de vermelho, vou chamar a minha função seno. Seno de θ, tá bom? O cosseno, ele vale 1 lá em cima, ele vale 0 em π sobre 2, certo? Ele vale menos 1 em π, então em π ele está valendo menos 1. Ele vale 0 de novo em π, 3π sobre 2, e vale 1 em 2π, tá certo? Ele tem esse comportamento aí, ó. Só pra gente ter uma guia. Então ele vai ter um comportamento análogo, olha lá, ao da função seno. A gente vai aqui, ó. Tranquilo? Beleza. Então esse cara aqui é a minha função cosseno de θ. Beleza? Ok. E aí, o que a gente percebe? Veja só, tá vendo? Ó? Se você retardar a função seno, andar com ela para a esquerda, né, de π sobre 2, você vai ver que a função seno, ela vai ficar igual à função cosseno. Ou, se você falar em outra palavra, se você avançar também a função cosseno aqui, ó, de π sobre 2, olha lá, ó, você vai colar na função seno. Então, na verdade, a função cosseno e a seno, elas são a mesma função aí, vamos colocar aí a menos de um argumento aí de π sobre 2, tá claro? Então, essa aqui é a ideia. E aí a gente vai tentar mostrar essa semelhança e explorar isso naquelas equações que a gente construiu aí anteriormente. Tranquilo? Então, bora lá. Então, vamos fazer um lembrete aqui primeiro. Então, o nosso lembrete. E aí a gente desenvolve para ver a relação, né, de retardo de mais π sobre 2 e menos π sobre 2 no argumento do cosseno. Tranquilo?
Então, bora lá. Então, a gente lembra lá, ó, que cosseno de A mais ou menos beta, cosseno de A mais ou menos beta, é igual a cosseno de alfa, cosseno de beta, menos, mais, seno de alfa, seno de beta. Tranquilo? Dito isso, então, ó, se a gente avançar, então, ó, logo, cosseno de θ mais π sobre 2, tá certo? De θ mais π sobre 2, a gente vai ter cosseno θ, cosseno π sobre 2, já vou adiantar quanto é cosseno de π sobre 2 que a gente viu, ó, 0. Então esse termo aqui já some, tranquilo? Então a gente vai ter um menos, porque a gente está usando o sinal de mais, ó, então vai ter menos. Então a gente vai ter seno de θ, seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 vale 1. Então isso aqui é menos seno de θ. Tá vendo? Ó? Então, ó, somar π sobre 2 no argumento, tá bom? No argumento aí da função cosseno é o mesmo que a gente ter a função menos seno, tá certo? Porque, na verdade, quando a gente aumenta aqui mais π sobre 2, a gente está retardando aí, né? Jogando para a esquerda a função cosseno. E aí você vai perceber que você vai estar no menos 1 do seno, tá certo? Ela vai estar numa fase contrária. Tranquilo? Beleza. Se você fizer a mesma coisa aqui, ó, cosseno de θ menos π sobre 2, a gente vai ter cosseno de θ, cosseno de π sobre 2. A gente já viu que esse cara aqui vai para 0, então sem muito sofrimento. Aí agora vai ter mais seno θ, seno π sobre 2. Isso aqui é seno de θ. Tranquilo? Beleza. Ótimo. Dito isso, então agora vai ficar mamão com açúcar. A gente já sabe quem são esses caras, ó. Então vamos refazer lá de novo. Vamos ter mais um trabalho de novo. Então, ó, portanto, x1' igual a x1 cosseno θ mais x2 seno θ, tá certo? Vou fazer aqui para a gente relembrar lá. x2', x1 negativo, seno θ mais x2 cosseno θ, a gente vai poder fazer a seguinte mudança agora, ó, de observação. A gente vai poder enxergar, ó, o x1' na verdade como sendo x1 cosseno θ mais x2, e aí eu vou escrever de outra cor, para vocês não esquecerem do que a gente está roubando aqui agora, né? Está dando uma roubadinha. Isso aqui é equivalente, ó, cosseno de θ menos π sobre 2. Tranquilo? Ótimo. x2' é equivalente, olha lá o sinal de menos seno θ. A gente viu que menos seno θ, a gente vai poder também jogar ele para cosseno de θ mais π. Então, ó, vou manter x1 e aqui eu vou dar uma roubadinha. Então, ó, cosseno de θ mais π sobre 2. Opa, tá começando a ficar bonito. Mais x2 cosseno θ. Tranquilo? Que beleza, né? Então, ó, que bacana. Esse negócio ficou muito bonito, tá certo? Ficou muito bonito. Por quê? Porque agora a gente vai poder enxergar que, na verdade, olha só, a gente vai poder interpretar esses carinhas aqui como os cossenos diretores lá do nosso sistema, tá certo? Então, lembra lá?
a gente vai poder dizer que eles são os cossenos diretores, ou seja, é um ângulo que cada um desses eixos, só para a gente relembrar lá, ó, que a gente tinha x, y, z, eu tinha um vetor A aqui, e a gente dizia que esse vetor A podia fazer um ângulo com o x, que a gente chamava de alfa, com o y, que a gente chamava de beta, e com esse que era gama. É isso que a gente vai fazer, é simplesmente isso. E aí vai ficar muito mais fácil encontrar essa matriz aí de rotação que a gente está interessado. Por quê? Porque olha só, vou fazer aqui mesmo, aproveitar a folhinha. Deixa eu ver se está bom aí o enquadramento. Beleza. Então, ó, só para a gente aproveitar o desenho. Então, eu posso dizer que x1 é igual a x1 cosseno, olha lá, do ângulo de x1' com x1. Vamos pegar a figura original nossa para a gente não se perder, ó. Vou pegar ela para você ver, ó. Você vai ver que bate, olha lá, ó. Quem era o x1? Cosseno θ. Então, ó, vamos voltar aqui e ver, ó. Tá vendo, olha lá, ó. x1' com x1 θ. O ângulo é θ, cosseno θ, certinho. Então, ele pode dizer que isso aqui é um ângulo de x1' com x1. Perfeito. Mais, tá vendo, ó? x2 cosseno, opa, θ menos π sobre 2. Será que isso aí também é para pegar a mesma representação? Eu quero dizer que é um ângulo de x1', tá certo? Com x2. Vamos ver se isso é verdade, olha lá, tá certo? É só pra gente poder pegar, ó. Eu quero quem é o ângulo de x1' com x2. Opa, aqui é θ. Quem é esse ângulo aqui todo? π sobre 2. Então, esse ângulozinho entre eles dois tem que ser π sobre 2 menos θ. π sobre 2 menos θ. Ah, professor, mas está invertido. Não tem problema, por quê? Porque o cosseno é uma função par. Então, na verdade, para o cosseno não importa, θ menos π sobre 2 dá a mesma coisa. Então, a gente pode interpretar esse resultado como cosseno de x1' com x2. Perfeito. Olha, tá ficando bonito esse negócio. x2', então, vai ficar x1 cosseno de quem? Por analogia, x2' com x1. Vamos ver se é θ mais π sobre 2. Então, ó, o ângulo de x2', ó. Vamos lá, x2' com x1. θ mais π sobre 2. Certinho. Beleza, mais x2 cosseno de x2', x2. E esse é mais fácil, que é cosseno θ, a gente já viu que é cosseno θ. Tranquilo? Então, ó, note que esse trabalho que deu foi bom para a gente enxergar que, na verdade, a transformação de coordenada ela está associada aos cossenos diretores. E aí, se a gente quiser extrapolar aqui, ó, para o caso 3D, para a gente ganhar tempo aqui na notação, é como se eu tivesse aqui um x3 cosseno de x1' com x3. Aqui eu teria um x3 cosseno de x2', x3. E aí eu poderia escrever um terceiro aqui, ó, um x', que eu teria x1 cosseno de x3', x1 mais x2 cosseno de x3', x2 mais x3 cosseno de x3', x3. Tá vendo? Ó? Então, em vermelho aí, é para o caso 3D. A gente extrapola naturalmente. Perceberam? Que coisa fantástica, né? Esse trem é bonito. Tranquilo? E aí, a gente ainda pode deixar mais bonito ainda, porque aí já fica confuso, né? A gente já entendeu que isso é o cosseno diretor. Então a gente não precisa ficar escrevendo isso aí mais. A gente pode fazer a seguinte simplificação agora. A gente pode vir aqui agora e dar uma letrinha com dois índices aí, ó. Vamos assumir que então lambda e j, tá bom? Então vamos fazer nossa notação, né? Que é o nosso objetivo. Vamos dizer que lambda de j vai ser o cosseno de xi' por xj. Tranquilo? E só para a gente relembrar, isso aqui é equivalente a um vetorzinho linha e produto escalar aí por xj. Tá bom? Mas, olha só, fica bem compilado,
tá bom? E aí vamos escrever uma linha pra gente ver como é que fica, só para vocês entenderem. Então, ó, isso aqui ficaria assim, ó. x1' igual a x1, certo? Lambda 1, tá certo? Porque vai pegar a primeira linha mais x2, lambda 1, 2, mais x3, lambda 1, 3. Tá vendo? Pro 2, mesma coisa. E aí acaba que a gente chega, então, numa notação bem compacta. Aí, ó, a gente pode escrever a transformação da seguinte maneira, ó. Um xi' é igual ao somatório. Então, o i é fixo, né? A gente vai rodar em j. Então, ó. Então, de j aqui até n, que é o número de coordenadas, lambda de i, j, x, j. Tá vendo, ó? Que bacana. E tá óbvio, então eu vou copiar aqui, né? Então tá óbvio que lambda é uma matriz de rotação, nesse caso aí, 3 por 3, ó, tá vendo? Ó, lambda 1, lambda 1, 2, lambda 1, 3, lambda 2, 1, lambda 2, 2, lambda 2, 3, lambda 3, 1, 3, 2, lambda 3, 3. Tranquilo? Então, matou a nossa brincadeira aí, tá bom? Então, essa aí é a lei de transformação que uma quantidade A deve seguir para ser chamado de vetor. Tá bom? Então, todo vetor tem que seguir essa lei de transformação. Essa aqui é a nossa lei de transformação. Sob rotação, né? Tranquilo? Vamos proceder com um vetor, tem que satisfazer isso aí. Ok. Agora, a gente vai brincar com algumas outras coisas, tá certo? A gente vai falar de algumas propriedades aí importantes para a matriz de rotação, tá certo? Então, veja que a gente pode agora transpor essa notação lá para nossa forma lá, né, matricial, e a gente vai descobrir que essa matriz de rotação, e eu já estou aproveitando essa aula para falar disso, porque depois nós vamos acabar usando essa informação lá na frente. Então, aproveitar já o ensejo. Então, traz uma informação muito importante. Se a gente, então, pegar, por exemplo, ó, o x', né? O nosso x', que a gente já entendeu, que ele pega aqui como uma matriz, né? De i, j, que a gente fez, de x, a gente sabe, olha só, que coisa legal. A gente sabe que esse cara, se a gente rotacionar invertido, como a gente vai estar trabalhando com os cossenos, né, diretores, praticamente não vai ter muita diferença, né? A nova matriz que vai ser gerada, ela vai ser simplesmente uma matriz transposta. A gente não vai ter um trabalho novo, na verdade, tá bom? Ou seja, se você quiser obter o xi, né, em função do x', tá certo? Visualizando o mesmo procedimento que nós fizemos aí dos cossenos diretores, vocês vão perceber que a nova matriz de rotação, ela é obtida simplesmente por você pegar o transposto dessa outra matriz, ou seja, você vai pegar a matriz IJ e vai transformar ela em JI, tá certo? Ou seja, vou fazer aqui no cantinho, né? Ou seja, se você quiser transformar x em x', isso vai dar lambda JI x'. Faz essa continha em casa, tá bom? Então é fácil de ver isso aí. Então, se isso aí é verdade, olha que coisa fenomenal. Se você substituir o x aqui, ó, a gente vai ter lambda IJ. Então, lambda JI x'. Para isso aqui ser igual a isso, é porque esse miolinho tem que dar uma matriz em identidade, correto? Então, ó. Então, nós temos que a IJ vezes JI tem que ser a matriz identidade. Isso só é verdade se essa matriz aqui for a inversa dessa, tá certo? Tá bom? Então, ó, isso aqui implica
que a matriz transposta de lambda é igual à matriz inversa. Essa é uma propriedade aí importante dessas matrizes que nós vamos chamar ela de matrizes aí ortogonais, tá certo? Que aí são geradas aí desses sistemas coordenados ortogonais, elas geram matrizes com essa propriedade aí. Tranquilo? Então, agora aí vamos tecer mais algumas considerações sobre elementos AJ, uma vez que nosso objetivo aqui, né, já foi redefinir o conceito de vetor e nós vamos preparar o terreno para introduzir a quantidade de matemática que a gente está chamando de tensor lá na frente, tá bom? Então, guardem isso aí na cabeça, na cachola, essas propriedades, depois a gente vai voltar a falar um pouquinho mais das matrizes de rotação, tá bom? Por enquanto, vamos tocar aqui a aula para a gente conseguir fechar tudo que precisa nesse primeiro momento aí sobre o sistema de rotação. Tranquilo. Aí foi só um bônus aí para vocês, tá? Isso aqui é um bônus. Aproveitar para dar informação. Ótimo. Então vamos voltar para o nosso assunto de interesse, né? Que a gente quer deixar o cenário preparado aí para as definições. A gente já definiu o que é o vetor, né? Então são quantidades que se transformam como vetor R ali sob rotação. Pronto, está definido. Então vamos só fazer mais umas modificações na maneira de como representa isso matematicamente e trazer um pouco mais aí para o cálculo, tá certo? Então, ó, tomando o nosso x1 como exemplo, então, ó, voltando aí, ó, vamos escrever o nosso x1 linha aí, ó, como lambda 1, x1, mais lambda 1, 2, x2, mais lambda 1, 3, x3. Note uma coisa bem interessante, ó. Se você tomar a derivada, tá bom, de x1 com relação a x1, o que vai acontecer? Vai matar todas essas outras derivadas, né? Você tomar parcialmente a derivada e vai sobrar o lambda. Se você tomar o x1' com respeito a x2, vai matar todo mundo, vai sobrar lambda 1, 2. Então, tá óbvio aqui que se eu tomar a derivada de x i, tá certo? Com respeito a um dx j qualquer que eu escolher, isso vai ter que dar o lambda de ij. Tranquilo? Isso aqui é fato. Então, tomando essa derivada, a gente vai obter esse cenário. Tranquilo? Logo, tomando isso em consideração, temos que um vetor A deve satisfazer a seguinte regra de transformação. Ó. A gente vai melhorar. A gente estava lá com os cossenos diretores. Olha que negócio malucão. Né? A gente pegou a nossa regra de transformação em termos dos cossenos diretores. Agora a gente está apertando mais um pouquinho o caldo e vai escrever a nossa regra de transformação em termos de derivadas, tá bom? Por isso que o nome é análise aí vetorial, mas é cálculo, né? É uma análise do cálculo vetorial, tá beleza? Então a gente vai trazer para o cálculo esse negócio aí. E trazer para o cálculo é responder os trem em termos de derivada mesmo. Então, ó, nós vamos ter o nosso x1 aí, ó. Vamos ter o nosso x i linha. Ele vai ter que ser um somatório, não é isso? Beleza? De j até n aqui a 1. Del x i linha. Del xj, tranquilo? E uma coisa interessante, ver se vocês prestam atenção nesse detalhe agora, se você, no sistema cartesiano, tá bom? Ó, vou colocar aqui de vermelho, tá bom? No sistema cartesiano. Depois vocês vão entender por quê. No sistema cartesiano. Já que a gente viu que os eixos são fixos, né? Eles não mudam. Se vocês explorar um pouquinho mais, vocês vão perceber
né? Se vocês escreverem, né, os vetorizinhos lá, os lambdas, deixa eu voltar eles aqui, ó, pra gente não se perder. Se vocês escreverem os lambdas aqui, ó, pro x', não é isso? Que a gente sem a linha, x1 sem linha, aqui vai ficar lambda 1, x1 linha, lambda 1, 2, x2 linha. A gente viu que em termos do cosseno diretor, essas regrinhas aqui vai acontecer a mesma coisa, ou seja, essa matriz ela vai só ficar transposta, mas vai ficar ordenado trocado, tranquilo? Então, no final das contas, se a gente tomar uma derivada de x por x' também, vão aparecer os mesmos lambda e j, ou ji. Então, a derivada nesse caso, ela tem que dar mesmo. Então, olha só, eu escrever del xi' por del xj, no sistema cartesiano não vai fazer diferença se eu escrever assim também, ó. Del xj, del x'inha, xj. Tranquilo? Isso é importante. Tranquilo? Então, beleza. Então, a gente tem aí a lei de transformação para os vetores aí no sistema cartesiano. Isso aqui é uma informação importante, então anote num cantinho especial, porque a gente vai voltar a discutir isso aí lá quando a gente for falar de tensores. Eu só já dei uma adiantada nesse segundo caso, porque é importante para quando a gente for falar lá dos tensores, né? Covariante, contravariante, enfim. Bom, é só para que a gente possa ter essa visão. Mas no sistema cartesiano isso aí é verdade e é importante a gente observar. Teste em casa aí. Beleza. Aí, uma coisa importante, né? Por hora aí a gente tem que falar então de uma condição de ortogonalidade que vai surgir agora naturalmente nesse sistema, né? E que a gente já deduziu, eu já falei isso para vocês lá no passado, né? A gente vai utilizar essa continha e vai mostrar uma condição de ortogonalidade para vocês, tá bom? Lembre-se aí, por hora, que a magnitude do vetor ela é invariante sobre rotação, tá certo? E esse fato faz com que tenhamos, por esse motivo, essa condição de ortogonalidade que eu falei lá para vocês dos cossenos, vocês lembram? Tem uma aulinha aí, lá no início, quando a gente falou dos cossenos diretores, a gente fez umas continhas e aí a gente mostrou para vocês que os cossenos diretores satisfaziam uma condição de ortogonalidade. E é isso que a gente vai enxergar agora para vocês, tá bom? Então, feito esse parte aqui, ó, a gente já delimitou o nosso problema, já enxergamos que os vetores têm que se transformar dessa maneira aí no sistema cartesiano, né, por exemplo, e essas condições que a gente impôs aos vetores, o fato da norma de um vetor ser um escalar e ele ser invariante sob rotação, faz com que essa nossa notação surja naturalmente uma condição de ortogonalidade. Bom? Então vamos falar dela para a gente fechar a condição aí de ortogonalidade. Tranquilo? Então é o seguinte, vamos explorar então o fato aí dos nossos módulos, né, serem invariantes. Então a gente precisa aí, ó, tomar o seguinte, tomar o somatório de xi ao quadrado. Tranquilo? Então a gente sabe que esse cara aqui é invariante sobre transformação, né? Os quadrados deles não fazem sentido aí a gente falar de mudança. No entanto, separadamente a gente sabe escrever essas quantidades aí, tá certo? Vamos poder escrever a seguinte brincadeira para facilitar, ó. A gente sabe que tanto x ao quadrado quanto o xj' ao quadrado também tem que dar a mesma coisa, né? Porque aí a norma não muda. Então a norma vai mudar os valores da componente. Então, ó, temos que, né? Lá por cima nós temos que xi é igual a somatório de j lambda e j
xj'. Essa é a nossa lei de transformação. Então, nós queremos aí, ó, o quadrado de xi, tá? Pra gente não confundir, a gente vai fazer uma mudançazinha de notação, tá certo? Então, como a gente vai querer o quadrado aqui, ó, a gente vai escrever duas vezes essa mesma coisa. Então, para não confundir os índices, eu vou escrever um com xi e o outro eu vou usar uma outra nomenclatura. Eu vou usar um K aqui no lugar, por exemplo, só para não poder confundir, tá bom? Beleza. Então, bora lá, vamos fazer a continha para a gente ver onde é que isso aí vai parar. Então nós temos aqui, ó, somatório em i, xi ao quadrado. Nós vamos fazer, então, aqui, ó, somatório em i de xi. Então, isso aqui é igual a somatório em i. Aí lá dentro vai ficar somatório em j, lambda j, xj', tá bom? É como eu falei, eu vou mudar o índice, tá bom? Para não confundir. Mesma coisa aí, só pra gente não confundir. K, lambda e K, então, x'k, só pra gente não confundir, tá bom? Então, ó, os índices que não dependem de I, pode sair de somatório. Tá claro isso aí? Então, o que não depende de I pode sair, ó, porque o resto vai tudo rodar ali. Então, eu vou poder sair com o somatório todo lá pra frente e tirar tudo que não depender de I lá pra fora do I. Então, aqui vai ficar assim, ó. A gente vai ficar com somatório em J, somatório em K, xj', xk', somatório em I, lambda i j, lambda i k. É isso que sobrou, tranquilo? Só o que depende de I. E aí, agora vai ficar um negócio muito tranquilo. Note que a gente explorou, deixa eu voltar aqui, a gente quer explorar essa expressão aqui, ó. A invariância da norma, não é isso? Como a norma ela tem que ser invariante para essas duas coisas, né, ser iguais, não tem jeito, tá vendo lá o que está acontecendo? Ó? O único jeito disso aqui ser igual é se J igual a K. J tem que ser igual a K, né? Porque J igual a K a gente vai reproduzir lá os nossos termos. Então, além disso, esse termo aqui, ó, e eu vou colocar ele aqui de vermelho, fazer aqui o vermelhinho mais suave. Então, ó, esse termo aqui, ó, ele tem que ser 1, né? Ele todo tem que ser 1, certo? Então, a gente tem que impor, para esse cara ser J ou K, a gente tem que impor, então, na verdade, que. Então, logo, para isso aqui ser verdade, nós temos que ter o somatório I de lambda e J, lambda e K, tem que ser a nossa delta de JK, tá certo? E aí sim. E aí quando você toma J igual a K, que a gente vai pegar, vocês vão perceber que isso aí cai no caso dos cossenos diretores, né? Aquele caso lá dos cossenos quadrados que a gente fez, né? Que dava igual a 1. Beleza? Isso aí é muito legal. Ok. Então, para a gente finalizar, né? Só para a gente poder matar essa parte aqui, olha o que vai acontecer agora. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Tá, beleza. Aqui lá em cima, eu defini o lambda igual... Aqui, ó, pronto, achei. Nós vimos, tá vendo, ó, que esse termo aqui era quem? Era lambda de J, era lambda de J. A gente vai usar essa relação para poder fazer isso, tá certo? Então, ó, a gente vai assumir aqui, ó, para ficar fácil, vou fazer em uma cor mais ralinha. A gente vai lembrar aqui, ó,
lembrete que lambda de J, ele pode ser tanto del x i como del xj, como pode ser del xi, del xj, como pode ser del xi'. Tranquilo? Sendo isso verdade, agora a gente pode tentar enveredar um pouco mais nessa expressão aqui, ó. Beleza. A gente vai ter, então, ó, que esse somatório aqui, na verdade, ó, portanto, a gente vai ter que o somatório I de lambda e J, lambda e K, olha que coisa legal, ó. A gente falou que para isso ser verdade, isso aqui tem que acontecer, tá vendo? Ó? Mas a gente vai tentar utilizar aquela expressão que a gente fez, ó, que a gente, né, que a gente viu lá por meio das derivadas, a gente vai usar ela para mostrar que isso aqui é verdade. Veja só, lambda i j e lambda i k, a gente tem então, ó, somatório de i. Quem é ij que a gente viu? Ó, del xi e del xj. Então, ó, del xi', del xj, vezes del xi', del xk, não é isso? Então, a gente pode reescrever isso como em i. A gente viu que a gente pode inverter um dos dois, não tem nenhum problema, del xi, del xj. Então, vamos inverter o segundo, que não tem nenhum problema, da del xk, del xi'. E isso aqui, portanto, isso aqui tem que ser o somatório em i de del xk sobre del xj. E aí não tem jeito, né? Você só vai ter alguma coisa diferente de zero se j for igual a k. Então, portanto, realmente a gente chega à conclusão que essa condição de ortogonalidade ela é satisfeita. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui, tá? E aí a gente se vê nas próximas aulas. Beijo!